Olá, turminha do quinto ano, tudo bem aí com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Centro de Mídias. Eu sou a professora Ana Lu e hoje estou aqui para uma aula de matemática, mais uma aula de matemática. Então, vocês vão separando o material de vocês, vocês vão precisar, a gente vai falar de plano cartesiano e a gente vai precisar de todo o material que a gente vem utilizando nas aulas. E para a aula de hoje eu trouxe novamente a professora Juliana. Oi, professora Ju. Oi, Pro Ana Lu. Olá, galerinha do quinto ano. Eu sou a Pro Juliana Nadeu. Vim aqui para essa aula de plano cartesiano para a gente conversar um pouquinho mais sobre as tecnologias da matemática. Muito bem, professora Juliana, professora de tecnologia lá do quarto ano e vem aqui trazendo para a gente novidades, não é, professora Juliana? Sim. Tem novidade aí para vocês. Antes da gente começar com a novidade, a gente vai dar um oi para a Raíssa, né? Ai, Raíssa. É a Raíssa? É a Raíssa. Eu tô sempre errando, professora Juliana. É porque elas estão sempre todas sempre de Isso. preto, né? Ai, Aí gente, elas meio que ficam tão confunde. pequenininhas aqui na nossa Isso. tela. Que a gente dá uma confundidinha. Bom, professora Ju, a gente tem uma nova proposta hoje. Olha só na Certo. tela a nossa proposta. Construindo a estrutura de um gráfico. Certo. E para isso, né, para se aprofundar ou para fazer mais atividades, eles vão pegar o EMAI lá do currículo em ação deles, continua no volume 2, a sequência 21 da página 33 a 36 trata sobre gráficos. Professora Juliana, vou fazer uma pergunta agora. Você usa gráficos? Uso. Bastante. Bastante, né? Porque às vezes também dou aula de matemática, a gente usa muitos gráficos. Então, usa muitos gráficos. E fica mais fácil montar um gráfico no papel ou no computador? Eu acho que são habilidades diferentes. Você fazer um gráfico de coluna, por exemplo, no papel, você usa algumas habilidades. Você precisa usar a régua, você precisa usar o lápis, você precisa fazer alguns cálculos. Enfim, no computador, dependendo do programa que você usa, tem que ter outras habilidades aí. Ele é mais automático, mas você precisa saber onde colocar os dados, como que vai aparecer e tal. Perfeito. Então, a aula de hoje vai ser para isso, tá, professora Tá. Juliana? Para a gente estar discutindo com o pessoal do quinto ano o que é necessário para montar um gráfico. Certo. Certo? Ok. Então, a habilidade vai mudar, é a EF05MA24 e a EF05MA25, que a gente vai trabalhar com todos os tipos de gráficos, mas não na aula de hoje. Hoje é o pontapé inicial só, viu, professora Ju? Vamos falar de probabilidade e estatística. E qual é o objetivo da aula de hoje? Hoje nós vamos analisar e interpretar dados estatísticos apontados na tabela, presente em texto de divulgação científica, para estruturação e construção de gráficos em colunas de linhas ou pictóricos. Muito bem. Então, professora Juliana, a proposta era essa, certo? A gente já partir para um gráfico. Só que eu fiquei pensando, tem tantos detalhes quando a gente vai montar um gráfico, ou quando a gente vê um gráfico no jornal, por exemplo, são tantos os detalhes que eu pensei, acho que é melhor nós passarmos os detalhes e depois a professora Regiane, nas aulas de língua portuguesa, elaborou com eles, com a turminha do quinto ano, um texto. Desse texto, ela te retirou os dados do texto para se transformar numa tabela. Certo. E aí, nas nossas próximas aulas de estatística, a gente vai pegar os dados da tabela e colocar em vários tipos de gráficos. Tudo bem? Bom. Ah, perfeito. Vamos recapitular, porque atrás do nosso gráfico tem um plano cartesiano, certo, Sim. professora Juliana? E esse plano cartesiano, ele é formado por uma cruz, como nós vimos, e aí é um plano que é dividido em 4 partes, que a gente chama de quadrante. Ok. Tudo bem? Essa cruz, né, que se forma, são eixos perpendiculares, que a gente chama de X e de Y. Certo. E as coordenadas, que são os números que a gente junta de X e de Y, são formadas através dos pontinhos que a gente localiza. Tudo bem? Tá. Aí, quem perdeu a aula, professora Ju, eu já vou falar. Vai lá no repositório e pega a aula de plano cartesiano, com a sua participação de plano cartesiano e polígono. A professora Ju estava junto, né? Muito bem. Agora, professora Juliana, como construir um gráfico? Você, não sei. Não. Muitas coisas. Uma dica.
pega a tabela. Pega a tabela. Tem Muito bem. informações numa tabela. Tem. E aí você faz o eixo X e Y no gráfico e coloca as informações lá. Perfeito. Olha só, professora Juliana. Primeiro passo, tem que ter um título. Ah, sim, tem que saber do que a gente está falando, né? Isso, porque se a sua tabela tem um título, o seu gráfico tem que ter o mesmo título. Não adianta você fazer uma tabela de sorvete e um gráfico de bananas. É né? verdade. Aí não dá. A não ser que seja sorvete de banana. Sorvete de chuchu também não ia dar muito certo, né, professora Juliana? Então um título para ficar bem bonito e com bastante informação, certo? Olha só, depois a gente tem que fazer uma escala. Tá. Que no nosso caso nós vamos usar a malha quadriculada para ficar mais prático para os nossos estudantes, tudo bem? Certo. Mas existem as escalas geográficas, que são escalas medidas por ângulos, que eles já viram nas aulas de fuso horário. Tá. Tá bom, professora Ju? Ó quanta coisa que a gente fez esse ano. Aí, traça os eixos, muito bem, professora Isso. Juliana. X e Y. Em seguida, você vai pegar o primeiro quadrante, que lá na nossa última aula eu falei para eles que são os eixos dos números que somam, que o ano que vem eles vão chamar de positivos. Tudo bem? Tá. Então, vamos lá? Se precisar de legenda, elas têm que ficar do lado direito do gráfico. É uma regra para a construção de Descartes, né, que fez a construção dos gráficos. Os eixos X e Y, eles têm que ser numerados com algarismos arábicos. Ok. E, por fim, você tem que dar nome para o eixo X e Y. Tá. Por que você tem que nomear, professora Juliana? Pra gente poder saber o que tá falando. Muito bem. Se você vai falar de dia de semana, se você vai falar de desperdício, então quanto que desperdiçou durante a semana. Então você vai ter que nomear para a gente saber que dados que estão sendo expostos ali, tudo bem? Certo. Será que a gente consegue compilar todas essas informações, professora Juliana, num gráfico? Acho que sim. Então, eu dei um título, desperdício de lixo reciclável, Tá. certo? Certo. A gente vai mostrar no GeoGebra como que a gente constrói. Utilizei o primeiro quadrante e eu quis colocar uma legenda. Então, essa legenda apareceu aqui do lado direito. Só que aí, professora Ju, nossa tela é pequenininha, né? Tá. Então, no caderno, põe a legenda fora do gráfico, não precisa Tá. pôr dentro dele. Tá bom. Tudo bem? Sim. Será que agora, olha só, será que agora a gente consegue usar lá no GeoGebra? A Então- gente vai pedir pro oráculo colocar na tela pra gente. Tecnologia. Pá! Oh, já foi, que rápido. Olha aí, mudou o fundo, Pro, você gostei. falou mesmo que o tipo, quando a gente arrumar aqui, ó, parece que é um gráfico, né? É isso mesmo. Tem o eixo Y e o eixo X. E peraí, deixa eu aumentar. Aumentar um porque pouquinho. Aí a ele vai escala de dobrar número. a escala de número, professora Ju. Então, Mas como se é que você eu fiz deixar... de 2 em 2? É porque você aumentou o tamanho da escala. Isso é uma boa informação para a gente dar para os estudantes. Se você aumenta o quadradinho de fundo, você aumenta a escala, Aí, ó lá, ó, ó. Viu? voltou. Isso. Aí é só você puxar a tela. Achou. Aí, prontinho, ó lá. Pronto. Gráfico na tela. Sempre, a professora Juliana lembrou na última aula e vamos lembrar de novo, toda vez que você usar o GeoGebra, você coloca a opção gráfica, porque ele faz outros cálculos. Tá. Tá, professora Juliana? Então, vamos lá. Se a gente estivesse construindo esse gráfico que está aqui, claro que a gente poderia colocar já o nome, entendeu, dele, como a gente já colocou lá. E informações, no GeoGebra, ele aparece do lado esquerdo. É que não está As aparecendo aqui, ó. ferramentas, né? Isso, aqui nas ferramentas, tá vendo? Tá bom. Toda a informação fica pro lado O esquerdo. oráculo tá dando um Deu? zoom. Ai, aqui a minha mãozinha, ó. Então, toda a informação, professora Juliana, minha mãozinha passando aqui na tela para você, fica do lado esquerdo, certo? Tudo que a gente pode usar, Tudo certo? que a gente pode usar. Mas se a gente for publicar esse gráfico, tem que seguir aquela regra. Tá bom? Muito bem. Olha lá a professora Juliana mostrando onde publica. Muito bem. Lado direito, clique em compartilhar. Muito bem. Professora Juliana, que ensinou os alunos lá do 4º ano, né, a publicarem alguns artigos lá Na aula de dos tecnologia. biomas, na aula de tecnologia, já sabe aí como fazer para vocês publicarem. Bom, professora Juliana, vamos colocar lá na parte das coordenadas para a gente Sim. relembrar? Então, vamos lá. Hoje as coordenadas vão ser coordenadas para a gente explorar. Tá. Então, eu não vou ainda pegar uma tabela. Na próxima aula que a gente vai vir, que é
para aula de amanhã, na aula de segunda, aí vão ter os dados para a gente colocar, tá bom, professora Tá Ju? bom. E a gente vai Então, vamos meio lá. que construir um gráfico de linhas, né, Pro? Isso, agora eu vou construir um de linha. Um Tá. bem simples, só para a gente explorar a ferramenta, certo? Olha lá. Não abriu a calculadora? Ela tá brava comigo. Vamos ver se aqui vai? Oráculo, você consegue clicar no vídeo? Foi, aí, subiu. Obrigada. Achei. A professora Juliana achou. Então, vamos lá. Se eu fizer, abrindo lá o nosso parênteses, se eu fizer marcar um no X e um no Y. Tá lá. Isso, apareceu o ponto A. E se eu marcar 3 no X e 4 no Y? 3 no X, 4 no Y. Hoje é para a gente explorar. Muito bem. E se eu marcar 5 no X e 7 no Y? Prontinho. Olha só, eu vou ter os dados alinhados. Então, certo? faz de conta que na primeira Isso. semana foi Isso. 1. Aí. Na segunda semana, que a gente está usando o ponto 3, fica como se fosse Isso. segunda semana, foi 4. E na Isso. terceira semana que a gente está usando o ponto 5, foi 7. Perfeito. Faz de conta. Tá. Isso. Ou pode até ser o primeiro estudante, o primeiro bimestre tirou nota 1, aí no terceiro bimestre tirou nota 4 e o quinto conceito, que é o último, Tirou nota 7. Nota 7. Ok. Então, acho que evoluiu, não é? O quadro do estudante. Foi. E se a gente traçar uma linha? Pega lá em ferramenta. Linha ou segmento, Pro? Pode ser um segmento, porque aí a linha vai ficar muito grande. Olha lá, pondo, prontinho. E aí a gente vê, através de uma linha, que teve uma evolução, ele cresceu nas notas, certo, professora Juliana? Então, bom. pode pegar lá da nossa sede, né, as notas que aparecem, e você montar um gráfico de linha para ver a sua evolução. Então, aí no X ficaria o tempo. O tempo. E no Y, a As notas. nota. Muito bem. Professora Ju, por hoje a gente vai ficar por aqui. Eu vou colocar, o oráculo vai pôr na tela para mim a atividade que eles vão fazer explorando. Muito bem, aqui, ó. Eles vão se reunir em grupos e vão explorar o gráfico com as coordenadas, certo? Se usar o GeoGebra, vai explorar com muito mais ferramentas, né, professora Juliana? Hoje a gente fez a interpretação e a análise de dados estatísticos para construir um gráfico. Na próxima aula, a gente vai ensinar eles a construírem um gráfico de colunas. Que legal! Adorei, Pro. Muito bem. Eu espero a professora Juliana para a próxima aula, enquanto vocês vão avaliando aqui a nossa aula de hoje. Professora Ju, próxima aula, estamos juntas de novo? Tamo juntos. Tecnologia com matemática para vocês aí na sua telinha, tá bom? Tchau, tchau. Tchau.